Pastor, o senhor falou agora há pouco que teve que se preparar e estudar um pouco sobre inteligência emocional, e quem assiste suas pregações, suas ministrações em vídeo, na internet, vê que tem muita revelação, as pessoas realmente se emocionam muito. Essas revelações, isso parte também desse seu conhecimento já, o senhor já tem nessa parte emocional? Na verdade, quando eu fiz o que parte muito é uma análise comportamental. Quando eu comecei a estudar sobre o análise comportamental, eu percebi que isso já estava em mim. Então, foi aonde eu comecei a trazer o espiritual para o material. Ou seja, mostrar para as pessoas que tem coisa que é espiritual, mas tem coisa que é material. Tem coisa que é espiritual, gente. Tem coisa que é demônios, que é espíritos, que é coisa material. Mas tem coisa que é material. Entende? Então, eu faço muita live, às vezes, live falando, gente, ó, agora é o profético, agora é o profeta. Gente, agora é o análise comportamental. É olhar para uma pessoa e falar, olha, o seu análise que eu vejo é isso, isso e isso. Porque a gente precisa saber diferenciar. E é uma linha muito tênue saber diferenciar entre o profético e entre o análise comportamental. Entende? O profético é algo muito escuro, é algo muito escondido, é algo que nem se eu olhar para uma pessoa eu vou saber. Entende? Por exemplo, vamos um pouquinho uma família que foi lá na igreja e Deus me revelou o ano e a pessoa que morreu. Ah, Deus me mostra a sua tia descer na sepultura. Então, não tem como eu olhar para uma pessoa e ver que a tia morreu. Entende? Mas existem algumas coisas de análise que a gente olha e pelo nosso conhecimento, vê o que a pessoa passou no passado pelo comportamento dela. Não está baseado só olhar para uma pessoa, está baseado no comportamento dela. E o comportamento dela vai dizer de fato o que ela viveu em algumas partes. A parte de libertação, também o senhor trabalha com essa parte de libertação? Não. Eu trabalho com libertação, mas o análise comportamental ele não entra na parte de libertação. Ele não entra. Ele não tem como entrar. Porque a parte da libertação, embora ela ligue um pouquinho ao emocional, né? Pode estar ligado ao emocional de uma pessoa, uma falta de perdão, a falta de cura interior, entende? Mas a libertação ela é um lado muito espiritual que eu respeito muito. Respeito muito esse lado espiritual. Porque às vezes a situação, por exemplo, ontem no culto mesmo, eu comecei a ouvir demônios gritando, ouvi forte, ouvi. E do nada, quando eu falei, gente, tem um demônio aqui dentro que tá aqui. Do nada, a moça caiu lá, começou a gritar, começou a se rebater, a gente mandou embora e pronto, acabou. Essa parte de PNL, né, de programação neurolinguística, essa análise comportamental, você acha que as pessoas que vão para a igreja, ou pelo menos aquelas que lhe acompanham, elas não vão já buscando esse tipo de revelação, esse tipo de palavra, de frase, não vou dizer frase de efeito, mas me perdoe, não estou usando no pejorativo. Palavras de ânimo, não seria apenas pelo lado emocional? Hoje eu não uso muito PNL, né? Eu não uso muito PNL. Mas o que acontece? Eu acho que no momento que a gente está vivendo, Zé, as pessoas elas estão em busca de uma direção. Elas estão em busca de um... Como é que eu posso usar a palavra? Elas estão em busca de um conforto, de uma paz interior. O mundo que a gente está vivendo hoje, acabamos de sair de uma pandemia, de uma crise, já estamos em outra crise, né, política. Então as pessoas elas estão buscando um apoio, elas estão buscando um refúgio. Qual que é a minha missão que eu entendi na Terra? É mostrar para as pessoas que tem coisas que é espiritual, mas que tem coisas que é emocional. Entende? Por exemplo. É não fugir do emocional. Eu sei que tem coisa, por exemplo, que às vezes a gente está num culto e o espírito se move, o espírito se manifesta, mas tem coisas que são coisas emocionais, uma própria música produz isso, um próprio toque de um instrumento produz isso, entende? É saber diferenciar o que é espiritual e, de fato, o que é emocional. Então, a pergunta que você fez, olha, você não acha que as pessoas estão em busca disso? Olha, se eu falar assim, 100% das pessoas estão em busca disso, eu estaria generalizando. Eu acho que existe parte de pessoas que estão em busca disso, e às vezes a gente fica até preocupado. Gente, não vai atrás da revelação, vai atrás da palavra que liberta, de uma palavra que transforma, porque esses dias eu fui até questionado, porque às vezes eu chego na igreja e eu quero usar muito profético, eu sempre uso os meus pastores para estar pregando, porque se eu chego num culto, só eu que prego, fica tudo voltado para mim, e eu falo, gente, prega, dá uma palavra antes de eu chegar, ministra, para as pessoas conhecerem, para as pessoas saberem quem vocês são, para as pessoas entenderem que vocês também são instrumentos usados por Deus, para não ficar focado só em mim, para que as pessoas não achem que eu sou estrela, para que as pessoas entendam que quem brilha aqui é Jesus, quem fala é Jesus, e eu sou só um instrumento. E as pessoas me questionaram, pastor, o senhor não está pregando. Aí eu comecei
Tem que pregar, voltar naquele ritmo de pregação, porque muitas pessoas, às vezes, colocam na... Porque uma coisa é você, Israel, ver um vídeo meu, um Reels, de uma revelação. Aí, um às minuto, vezes, né? Às vezes há muita crítica. Pô, esse cara só revela. Não, mas tem no YouTube uma pregação. Tem no YouTube todo o culto nosso transmitido. Então, não é só a revelação. A revelação é uma estratégia do Instagram de atrativo. Né? Mas dentro do atrativo tem a live, que eu ministro palavra, que eu falo de oferta, que eu falo de libertação, que eu falo de todo o trabalho, falo de inteligência emocional, falo de vários assuntos, né? A gente está usando as estratégias do marketing para uma atração. Atraiu ali através de uma revelação, atraiu através de uma revelação, mas dentro do canal existe muita coisa, né? Estratégias do marketing, o senhor falou aí. E aí a gente vê muito isso, né? E funciona, e a verdade é que funciona, que atrai as pessoas para a igreja. Mas a pergunta é, essas pessoas, elas são verdadeiramente convertidas em Cristo, pastor? Aí quando que é passa aquela fase, quando passa a depressão, quando passa a fase ruim, elas continuam seguindo a Cristo? Israel, aí que está o trabalho da consolidação da igreja. Entende? Aí que está um trabalho. Nós estamos fazendo um trabalho de consolidação. Por quê? Não sei se você já reparou em cultos que você vai, às vezes tem pessoas que aceitam Jesus todo culto. Uhum. A pessoa, você vê a mesma pessoa aceitando Jesus. Então, o trabalho de consolidação é que serve para quê? A pessoa foi lá. Qual que é o trabalho? A pessoa foi lá na igreja, simpatizou pelo culto, ficou apaixonado pelo culto, né? Beleza, nossa, eu quero congregar aqui. Aí, quando ela entra, a gente colhe o nome, a gente colhe a informação da pessoa, por exemplo, a equipe colhe o nome da informação da pessoa. Por isso que sempre quando eu vou revelar alguém, eu procuro quem eu já revelei, quem eu nunca entreguei nada. Você já conversou comigo? Já bateu papo comigo? Não. Então, beleza. Então, a gente, né, pega lá, por exemplo, a equipe pega o nome, ou o telefone, ou o endereço, e começa um trabalho de consolidação da igreja. Entende? Um discipulado, entende? Um pré-batismo. Para quê? Porque não adianta, porque a revelação, o culto daquele mover é só atração. E se a gente ficar só naquela atração, vai vir uma rotatividade de gente que entra e sai, que entra e sai, que entra e sai, que entra e sai, mas não se converte, não conhece o evangelho de verdade, não é liberto de verdade. Porque não dá fruto, né? Não dá frutos. Não dá fruto. E a própria Bíblia fala, os frutos têm que ser permanentes. Né? Então, por exemplo, nós temos culto que 120 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas estão aceitando Jesus. E a nossa preocupação maior, nossa liderança, nossa reunião é, gente, e essas pessoas, elas estão sendo discipuladas, elas estão sendo cuidadas, entende? Porque eu faço o trabalho de atração, mas os meus pastores fazem o trabalho de consolidação, né? Nós batizamos agora aproximadamente umas 35 pessoas e estamos indo para o batismo agora. Cuidamos de pessoas, famílias, com cesta básica, então nós temos um trabalho. A questão, o que eu quero explicar? É que tem gente que vê, né, o nosso trabalho na internet e eles vê só aquela vitrine, e por trás daquela vitrine existe um trabalho de consolidação que está nos fazendo crescer. Não é simplesmente só fazer um culto, levar 1.500, 2.000 pessoas, não. Existe um trabalho de consolidação que está fazendo pessoas crescer. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que saíram das drogas, de pessoas que retornaram ao casamento, de pessoas que foram libertas, de pessoas que foram curadas, de pessoas que abriram porta de empregos, que estão congregando com a gente, pessoas de longe, pessoas de perto. Então, o campo assim tem sido muito grande. Por isso que a gente precisa de pastores para fazer o que a gente não tem condição de fazer, para esse trabalho de consolidação. E a questão da revelação, é só o senhor que revela na igreja ou os seus pastores já revelam também? Não, existem pastores que têm, eu acho que quem tem o dom tem que usar o dom que Deus deu. Então eu tento aguçar bastante o dom deles. Por quê? Porque a minha função é tirar o foco do pastor e colocar o foco em Jesus. É fazer com que todo mundo que vai lá entenda que esse dom é dado a cada um para a edificação da igreja. Então, existe um momento na igreja assim que eu falo, gente, os nossos pastores, os nossos profetas, eles vão ser canal de Deus para você agora. Entende? Claro que eu não deixo todo mundo profetizar na hora que eu estou profetizando, porque vira uma bagunça. E a Bíblia fala que tem que ter ordem e decência. Então, se eu começar a profetizar, o obreiro começa a profetizar, o outro começa a profetizar, dá uma bagunça que ninguém entende nada. Entende? Mas há um mover profético sempre no final, que eu falo, os pastores estão liberados para ministrar. Aí eu sempre oriento, olha, vai no canto da pessoa, fala, não fala uma coisa, não deixa virar aquela bagunça de confusão que um profetiza, o outro profetiza e vira aquela bagunça, não. Para que haja ordem e decência.
E se só eu fosse profeta, Deus me livre, irmão. Tá louco.